Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da extensão da Uniub. O nosso tema é a justiça restaurativa em relação com os direitos humanos e o processo penal brasileiro. Hoje nós estamos aqui com o advogado facilitador Guilherme Rosa de Freitas. Meu nome é Juliana, eu vou ser uma das apresentadoras desse podcast, junto com meu colega João. Primeiramente, saudações a todos, meus cumprimentos à Juliana, minha colega, e ao Dr. Guilherme. Enfim, espero que seja uma boa entrevista, um bom podcast. Bom, vou passar a palavra para o Guilherme para ele poder se apresentar melhor. Olá, pessoal. Muito bacana de estar com vocês. Quero agradecer o convite da Juliana e do João para participar desse podcast, trazendo um pouquinho da justiça restaurativa para vocês. Eu sou advogado, conciliador, mediador, facilitador de justiça restaurativa também aqui na Justiça Federal de Uberaba. Também sou instrutor das oficinas de parentalidade. Então, um pouquinho do que a gente já está acostumado a trabalhar. E vamos falar um pouquinho de justiça restaurativa hoje com vocês. Bom que você aceitou o nosso convite, Gui, fico muito feliz. Bom, vou iniciar fazendo uma pergunta para você. O que é a justiça restaurativa? Essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão, porque é um conceito muito aberto, muito abstrato, mas a gente tem que entender que a justiça restaurativa, ela é um conjunto de metodologias, né? Ela é um sistema que ela traz protagonismo para quem a gente chama de ofensor, para quem a gente chama de vítima direta, indireta, para a sociedade, né? Visando alguns pilares que seriam necessidade de todos os envolvidos, autorresponsabilização, reparação do dano, não recidiva do fato danoso, né, para aquilo que não aconteça mais, e, né, estabelecimento do tecido social, que a gente fala toda vez que uma norma é violada, o tecido social se rompe. Então, a gente trabalha todos esses pilares num procedimento de justiça restaurativa. É, como você conheceu essa prática e como você se tornou facilitador? Eu conheci essa prática na Justiça Federal de Uberaba, conheci essa prática realmente de maneira densa na Justiça Federal de Uberaba, já tinha ouvido falar, mas na Federal de Uberaba eu sou conciliador há 11 anos na Justiça Federal de Uberaba, então começou um programa embrionário de justiça restaurativa, que a gente foi conhecer esse programa, foi solidificar esse programa, a gente foi tendo a formação, eu recebi uma formação de certificação internacional em justiça restaurativa e a gente começou a criar o programa dentro da Justiça Federal de Uberaba, e hoje esse programa também é modelo para outros tribunais e outras subseções. Então, além de ter conhecido de maneira densa por lá, atuo lá também, tanto no âmbito judicial, mas também atuo no âmbito privado com a justiça restaurativa hoje. Sim. Como você vê ela? Qual que é o papel dela na sociedade? Olha, eu sou muito encantado pela justiça restaurativa porque ela quebra paradigmas, né, de que algum processo só pode ser tratado com base num sistema punitivo. Então, ela é uma nova porta. Existem várias portas para você tratar conflitos. Mas a justiça restaurativa, o interessante é que ela traz protagonismo para os envolvidos. Vamos fazer um paralelo aqui com o processo penal para ficar mais claro e todo mundo poder entender. O processo penal, ele é um processo punitivo, não que não possa ser, mas ele foca muito nos fatos, né, e na responsabilização, na punição do envolvido. A vítima muitas das vezes fica esquecida, a comunidade, as vítimas indiretas, elas não têm um protagonismo muito grande. E ali vem uma sentença e ali entrega, né? O que vai ser cumprido. Se a gente pensar na justiça restaurativa, ela chama todos os envolvidos. Uma escuta qualificada com protagonismo, ela chama o ofensor para uma autorresponsabilização e construção de medidas, construção de cumprimento, homologação de determinado cumprimento, tem a participação de todos, né? De todos os envolvidos, os diretos e os indiretos. Então, aquela sensação de aplicação da justiça, ela é muito forte, porque quem, né, tem maior poder de dizer que justiça foi feita que não todos os envolvidos, né? Então, é uma potência muito grande a justiça restaurativa. Você disse que conheceu ela na Justiça Federal como conciliador, né? E depois veio esse projeto, e que também trabalha com ela no âmbito do direito privado, em questões privadas, né? Então, ela não necessariamente precisa ser no âmbito judicial, ela pode ser para outros conflitos. Pode ser para outros conflitos, né? Conflitos trabalhistas, né? Conflitos de família que também não estão judicializados, mas você pode fazer um acordo e homologar depois,
né? Então, existem, por exemplo, integração, que a justiça restaurativa pode promover, integração entre pessoas, né, numa empresa, pode estabelecer também diálogo por meio da metodologia, né, da justiça restaurativa. Ela é muito ampla, ela é muito flexível, e o interessante é que essa flexibilidade, ela se dá também pela cultura, pelo país, pela cidade, né? Então, você pode aplicar em vários casos, então ela é muito eficaz justamente por ela ter essa flexibilidade. Entendi. E como facilitador, né, restaurativo, durante algum tempo, assim, que você já é, você tem a dimensão, assim, consegue dimensionar com que frequência ela funciona de forma positiva, tanto para as vítimas, para os ofensores? É, eu vou contar, assim, a justiça restaurativa, em estudos ali qualitativos, ela chega a uma não recidiva de fato danoso por volta de 90%. Ou seja, as pessoas que participam do procedimento de justiça restaurativa, vamos falar em criminal, ela em 90% não chegam a delinquir. Então, é uma potência muito grande. A justiça restaurativa, se a gente trabalhar com essa questão qualitativa que vem dos dados, né? Esses dados aí não só do nosso país, mas dados mundiais. Então, é muito positiva. E uma coisa que é muito bacana, quando a gente chega ao final de um procedimento de justiça restaurativa, por exemplo, em âmbito criminal, que a gente faz uma sessão que a gente chama de pós-círculo, que a gente ouve o ofensor depois que ele passou pelo programa, depois que ele cumpriu tudo, eles não têm a sensação assim, eu paguei aquele crime. Eles têm a sensação de eu contribuí com a sociedade, né? Olha lá o que é que eu entreguei, olha o que é que eu devolvi. Falando em instituições que às vezes essas pessoas podem cumprir, é, aquilo que foi acordado, aquilo que foi colocado, né, em sentença, muitos continuam voluntários, entendem que participaram e querem continuar participando daquela comunidade, com aquele trabalho que fizeram, vêm com orgulho mostrar esse trabalho. Muitas vezes eles participaram de congressos, de workshops falando de justiça restaurativa, como uma pessoa que passou pelo programa. Olha aqui que eu entreguei. Então, tem um orgulho de dizer que cumpriu aquele papel que ele mesmo auxiliou a construir, né, aquelas medidas. Então, tem um significado, tem uma potência muito grande. E trazendo um pouco agora mais para o nosso tema de direitos Uhum. humanos e como a justiça restaurativa pode, impactar, como que a justiça restaurativa promove a dignidade da pessoa humana, tanto para a vítima como para o ofensor? Essa é uma pergunta muito bacana. E a justiça restaurativa promove a partir do momento que dá protagonismo para eles. Então, você tem sessões totalmente focadas no ofensor, sigilosas, que ele pode contar, narrar os fatos, dizer suas necessidades, dizer o que que ele estava passando, o que foi para ele. Mesma coisa para a vítima. O que que não foi atendido? O que que causou para ela, para a família, né? Falando em âmbito geral, aqui na Justiça Federal, a gente também tem crimes muito contra a administração. Nem sempre a gente tem uma vítima direta que é uma pessoa em si, mas às vezes é uma instituição. Isso também não tem problema. Então, você traz essas pessoas como protagonistas e não como coadjuvantes da justiça, o que muitas das vezes a gente vê no processo penal tradicional. Aquelas pessoas dão depoimentos e depois toda a instrução é probatória, e depois chega um resultado por meio de uma sentença. Na justiça restaurativa, não. Essas necessidades são envolvidas, elas são as necessidades de ambos os envolvidos, elas são esmiuçadas, e em algum momento pode ser, né, que tenha uma sessão com ambas as partes, com o ofensor, com vítima, com comunidade, para que eles possam trazer todas as suas questões e contribuir de maneira conjunta para a fixação dessas medidas. Então, elas atendem às necessidades a partir do momento que você está ali para contribuir, para construir. Então, a gente traz esse protagonismo. Essa é digamos, a mágica da justiça restaurativa. E como você falou, a justiça é como se fosse um novo caminho, um novo procedimento, né? Como se Uhum. tivesse o processo penal comum e a justiça restaurativa. Mas como que a aplicação dessas práticas conflita com o dever do Estado de punir? É bem bacana e é muito importante essa pergunta, Ju, porque muitas das vezes, quando a gente não entende muito a dinâmica da justiça restaurativa, pode ficar pensando que, olha, mas não tem punição, isso é uma questão branda, pode ser que esteja passando a mão, mas não é isso. A gente não está aqui substituindo o processo penal tradicional, dizendo que ele não é importante, sim, ele tem sua importância,
Mas existe uma outra porta que a justiça restaurativa traz, que não é simplesmente, ó, eu vou te punir por isso. A justiça restaurativa, ela traz uma outra, ela abre uma porta que fala: você quer se autorresponsabilizar por isso? Você quer entender o que que isso foi causado da outra parte? Olha, nada melhor que vocês juntos construírem medidas de cumprimento que foquem na autorresponsabilização e reparação do dano, mas atendam às necessidades da vítima e da comunidade. Então, a potência do que é construído é justamente esse conjunto. Então, se a gente pegar todas as partes envolvidas e perguntar para eles, olha, foi feita a justiça? Eles vão dizer que sim, porque a sensação de pertencimento, de poder criar essas medidas e cumprir com significado, entende? Então, a questão de punir, ela está muito mais ligada na sensação da sociedade, olha, que eu tenho que punir, é quase uma vingança permitida. Não estou dizendo que a gente vai substituir o processo penal. Não, mas a justiça restaurativa fala: quero que você venha se responsabilizar. E vamos ver o que que você vai entregar, ouvindo as necessidades dos demais. Certo. Doutor Guilherme, novamente, um prazer estar aqui falando com o senhor. Eu queria começar minha participação abordando Uhum. um tema que, sim, eu acho que às vezes a justiça restaurativa como um todo ela é bastante banalizada, pouco falada, enfim. Eu queria saber, assim, como que ela pode ser vista como uma expressão intrínseca mesmo do direito fundamental de acesso à justiça, oferecendo uma via mais célere, mais participativa, mais humanizada para a resolução de conflitos no geral. João, eu acredito que a justiça restaurativa ela se encaixa em todas essas questões que você trouxe. Até porque, igual eu falei, o protagonismo, quando você dá protagonismo, quando você dá voz ativa para a vítima, ofensor e comunidade, você realmente respeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque se você pegar um processo penal tradicional, se você falar com o réu, ele vai dizer que ele não foi muito bem ouvido. A vítima, então, né, ela mais contribui para dizer dos fatos do que das suas necessidades. Não estou dizendo que não pode ter uma reparação via processo penal. Ah, ela pode. Mas será que todas as necessidades são envolvidas? Será que a reparação é sempre só pecúnia? Será que não pode ser uma outra coisa? Então, celeridade. Quanto tempo não demora um processo penal? Não é que a justiça restaurativa é ultra celere, mas é diferente. Tem sessões, tem agendamentos, né? Ela pode sim ser mais celere. É claro que o tempo é algo estritamente abstrato, né, no que um processo pode correr a justiça restaurativa. Sim, mas a sensação de celeridade para as partes é porque é eficaz, né? É por causa dessa presença. Então, a justiça restaurativa ela consegue abranger todos esses requisitos, justamente pelo tipo de procedimento que ela é, mais flexível, mais humanizado, com o protagonismo das pessoas. Então, realmente, ela é muito bacana. E vindo um pouco antes da sua pergunta, você falou que às vezes é muito banalizada, é pela falta de conhecimento e pela falta dos tribunais de se estruturarem para poder criar o programa. A gente tem pouquíssimos, tanto em âmbito estadual, nos tribunais de justiça, quanto nos tribunais regionais federais. São poucas unidades que estão fazendo, porque a gente acaba tendo contato. Olha, está fazendo em tal lugar, no Rio Grande do Sul, aqui. Por exemplo, Belo Horizonte, Uberaba começou primeiro que Belo Horizonte. Belo Horizonte está estruturando agora, o Sejure. Então a gente precisa propagar. Justiça restaurativa não é algo novo, mas em relação ao nosso país é novidade, né? A gente ainda está engatinhando. Mas é mais uma porta muito significativa para que a gente faça justiça, e uma justiça com protagonismo das partes. Certo. Falando de uma parte mais técnica agora. Como que a justiça restaurativa ela assegura o direito da vítima à reparação integral do dano de uma forma assim mais efetiva que a justiça, que o processo penal tradicional, né? E Uhum. quais os limites dessa reparação no âmbito assim de um acordo restaurativo, por exemplo? É muito interessante essa pergunta, João, porque muitas das vezes a gente tem a ideia dessa reparação integral como conceito, né, jurídico. Mas, às vezes, dentro da justiça restaurativa, nem sempre a reparação integral é a questão mais importante para essa vítima. Então, quando a gente começa um procedimento e a gente vai entender da vítima, muitas das vezes o que ela quer, nem sempre é a reparação integral. Posso dar um exemplo muito curioso? É claro que foi um crime cometido contra a administração, é, foi um desvio de valor, né, que aconteceu numa agência da Caixa. Mas a pessoa que estava representando a Caixa, né, uma vítima subrogada,
ela entendeu que a melhor coisa que poderia acontecer para aquela pessoa que era ofensor, se fosse possível, independentemente se é possível reparar o dano ou não, era completar os estudos. E muitas das vezes, as medidas são tão diferentes para cada caso em concreto, também levando as potencialidades daquele ofensor, porque você tem, às vezes, pessoas com muita expertise em várias áreas. Então, às vezes, as pessoas que estão ali como vítima entendem muito mais importante de entregar algo para a sociedade em si, se sentem muito mais contempladas do que, às vezes, a reparação do dano para si própria. Então, é só realmente caso a caso que a gente vai entender isso. Tem algumas pessoas que a reparação integral não é a parte mais importante. Às vezes ela é só 50% ou 30%. É caso a caso. Então, às vezes pode mitigar um pouco dessa questão da reparação integral. É claro que cada caso em concreto. A gente pode ter questão ambiental, pode ter questão de furto, dentre outros, né? Mas nem sempre a reparação integral é o pilar de tudo na justiça restaurativa. Certo. E aí, eu não posso deixar de perguntar. Ninguém melhor que o senhor para me responder. Eu queria entender, assim, quais mecanismos processuais que, assim, que vocês utilizam para garantir a participação da vítima nesse processo todo, para que ele seja genuinamente voluntariado, que seja Uhum. informado, que protege a vítima de coação ou revitimização, enfim, em que paralelos tem com a conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos, Uhum. assim. Perfeito. Quando um processo, a gente utiliza o termo derivar, né? A partir do momento que você tem um processo penal, faça uma triagem para ver, né, se aquele programa de justiça restaurativa dentro daquele tribunal, ou daquele Tribunal Regional Federal, né, um TJ ou um TRF, se está dentro daquilo que ele pode trabalhar com justiça restaurativa, a expertise daquela equipe. E a partir do momento que está tudo ok, está positivo, podemos trabalhar esse processo para a justiça restaurativa. Esse processo, ele sai da vara e ele vem para o Centro de Justiça Restaurativa daquela unidade, daquela unidade, né, subseção judiciária, né? Então ele vem, ele é derivado e você tem uma equipe, né, que vai trabalhar com aquele processo, os facilitadores. Então ele não vai ficar se comunicando com aquele processo penal, né? Então ele vem, ele é todo sigiloso, as atas, as sessões não são gravadas, tanto se for online quanto for presencial. As pessoas têm a informação de como que é o procedimento, da voluntariedade também do procedimento, não é um procedimento obrigatório, tá? Ele é voluntário. O ofensor decide se quer participar, a vítima decide se ela quer participar, então não tem, uma imposição de que você participe. A equipe é totalmente qualificada e capacitada justamente para garantir esse sigilo em um ambiente adequado para fazer as sessões. Então, isso que vai garantir toda essa proteção que você está falando, a não comunicabilidade. O juiz não participa, dos procedimentos de justiça restaurativa, nem o Ministério Público, só os facilitadores, a equipe de apoio e a equipe interdisciplinar que é formada dentro daquele tribunal, justamente para garantir, todos esses pontos que você falou. Certo. Falando um pouco mais da fase pré-processual, Uhum. de que forma que o direito à ampla defesa, a não autoincriminação, eles são assegurados ao defensor nesse processo da justiça restaurativa? Perfeito, João. Quando a gente vem falar de justiça restaurativa, a gente fala de autorresponsabilização. Então, existe um convite para a pessoa participar, é explicado como é que é o programa, e realmente a pessoa vai participar do programa de justiça restaurativa se ela entende que ela vai se autorresponsabilizar. Então, a partir do momento que ela quer dignamente exercer seu direito de ampla defesa, contraditório, contribuir para a instrução processual, ela não vai participar realmente do programa de justiça restaurativa, porque ele não visa justamente você se defender, você exercer o contraditório, você instruir o processo. Tem o locus para isso, que é o próprio processo penal tradicional. Então, se a pessoa entende, que é isso que ela precisa fazer, não, o melhor caminho não é a justiça restaurativa. E até pela voluntariedade, João, se dentro do procedimento de justiça restaurativa ela fala, não, olha, eu realmente não entendo, que esse é o meu locus, eu quero sim exercer meu direito de defesa, eu quero sim exercer o meu contraditório. Tudo que foi trabalhado ali na justiça restaurativa não vai ser trazido de volta para o processo penal tradicional, não irá se comunicar. Ela pode voltar ao processo penal tradicional e exercer sua defesa, né, e o seu contraditório sem que contamine
O que ela trouxe na justiça restaurativa contamina o processo penal tradicional. Ela tem essa prerrogativa, ela tem esse direito, e isso não vai se comunicar. Só que aí, já linkando nessa pergunta anterior, queria saber se, assim, se o descumprimento de um acordo firmado em um procedimento restaurativo, ele pode levar à retomada da perseguição tradicional ou não? Pode, pode sim. Até porque a gente tem a figura da reclamação pré-processual. Muitos processos criminais vêm por meio desse instituto, né, que às vezes tem só uma fase de inquérito, que chega para o Ministério Público, e o Ministério Público entra com a RPP, né, e o acordo é feito ali. E um dos requisitos pode sim, se o acordo for descumprido, que a persecução penal continue com oferecimento de denúncia, então existe essa possibilidade sim. Certo. Abordar um tema interessante, que quais seriam os limites para aplicação da justiça restaurativa em crimes que envolvem, sei lá, grave violência ou violência de direitos humanos, como tortura, violência doméstica, crimes contra a vida, enfim, quais seriam os limites que a justiça restaurativa impõe? Não teriam limites, realmente não teriam. Um caso importante para dizer para vocês é um caso ambiental, que é lá de Mariana, que todo mundo ficou sabendo, né, da barragem que se rompeu. Ali tem danos materiais, existenciais, né, vidas foram ceifadas e procedimentos de justiça restaurativa foram feitos com famílias ali da barragem de Mariana. Então, realmente não teria limite, não. E principalmente nesses crimes, né, muito densos, complexos, que têm legislações variadas ao redor do mundo, mas realmente não teria limite. Agora eu até perdi o nome, tem um filme muito bacana que ele mostra um procedimento de justiça restaurativa. Eu não estou lembrado desse filme agora, eu peço perdão para quem assistir, que são pais, né, num procedimento de justiça restaurativa, em que um filho matou o outro, né? Um filho de um pai matou o filho de outro pai. Eu não lembro se os dois morrem ou se algum deles sobrevive, mas é um procedimento todo de justiça restaurativa entre aquelas famílias, né? Quase o filme todo são só aquelas famílias sentadas em círculo, trabalhando esse fato que aconteceu. Então, realmente, ali não teria limite. É claro que muitas das vezes a gente pode ter um limite normativo, né? Em cada país, ele pode estabelecer que determinados conflitos não vão ser tratados pela justiça restaurativa porque o entendimento legal é tal. Isso pode acontecer por questão formal, mas não por questão de alcance e flexibilidade da justiça restaurativa. Certo. E aí, meu último indagamento a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela estabelece medidas protetivas obrigatórias e que o Estado tem o dever de coibir a violência. Nesse Uhum. contexto, assim, a aplicação desses métodos restaurativos nesses casos de violência doméstica, violência familiar contra a mulher, é compatível com o dever do Estado de proteger a mulher e coibir a violência, ou arrisca privatizar e minimizar a gravidade desse conflito? Uhum. Eu entendo, João, que a justiça restaurativa não privatiza e nem minimiza esse tipo de conflito. Por quê? Porque a justiça restaurativa ela consegue cuidar das relações. Então, se você conseguir trabalhar a justiça restaurativa nesse tipo de conflito de forma embrionária, porque muitas das vezes a gente vê que na Lei Maria da Penha existe uma escalada de conflito, certo? Ele não vem para o último grau, às vezes, de conflito de violência física, às vezes de um homicídio, de maneira impulsiva, de maneira inicial. A gente entende que o conflito familiar ele tem sim uma escalada de vários conflitos que podem culminar no pior possível. Então, a justiça restaurativa, ela trabalha as relações. Então, eu acredito que, isso foi até um tema que eu estava conversando há uns tempos atrás, em uma outra roda de conversa, que se existisse uma política pública de já trabalhar esses conflitos, essas relações, por meio da justiça restaurativa de maneira embrionária, eu acho que a gente daria muito mais efetividade à própria Lei Maria da Penha. Porque, às vezes, ela é muito finalística. Olha, aconteceu tal coisa, eu tenho uma medida protetiva, eu tenho uma medida cautelar, acaba acontecendo. E às vezes, de início, o programa de justiça restaurativa, né, a metodologia de justiça restaurativa, pode trabalhar melhor essas relações para que realmente não aconteça as situações que a gente vê. Então, eu acredito que ela cuida mais das relações. Falta é política pública para a gente conseguir aplicar. Você tem mais algum indagamento, João? Não, me sinto satisfeita. Guilherme, você queria deixar um recado para quem está assistindo o nosso podcast? Eu queria agradecer a Uniub por estar proporcionando esse podcast em justiça restaurativa para a gente ampliar o conhecimento de justiça restaurativa. Então é muito bacana ver que teve o interesse,
da turma de vocês, em justiça restaurativa e da instituição, para vocês serem multiplicadores, porque é algo que a gente precisa fazer crescer, né? E estar nas subseções, estar nas comarcas, porque ainda não está amplamente estabelecido, por mais que a gente tenha a resolução 225 do CNJ, mas a gente tem muito para caminhar. Bom, Guilherme, eu queria então agradecer a sua presença. Você trouxe muitos posicionamentos, muitas respostas claras e objetivas sobre o que é a justiça restaurativa e como ela pode ser linkada aos direitos humanos. Queria agradecer ao meu colega João, que foi comigo junto apresentador. Queria também falar que nós dois estamos aqui, mas que o nosso grupo é formado por mais pessoas, Uhum, como a Maria Eduarda Duarte, o Henrique Afonso Gonçalves, a Ágila Camila e o Kaique Alessandro. Todos eles contribuíram de alguma forma para esse trabalho poder acontecer. Agradecer à professora Adriana, que é a nossa orientadora desse projeto, e à instituição, a Uniub, que pode promover esse espaço de roda e de conversa e de multiplicar o conhecimento, que é um pouco ainda desconhecido, como você falou, no uhum, Brasil não é tão multiplicado. Então, uhum. obrigada. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Passo da palavra das Juliana Zanin, agradecimento especial ao Dr. Guilherme, à doutora Adriana, nossa professora orientadora, à Uniub como geral, enfim, espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido, seja um tema meio novo assim, Uhum. entre aspas, né, banalizado ainda, enfim, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos. Perfeito, pessoal.